E aí, pessoal, hora de falar de bastidores e de um talento que o Grêmio prepara com todo o cuidado do mundo. Você vai entender, esse jogador está na galeria dos gigantes neste momento da sua história. Eu vou comparar isso também para você entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é do Supermercados Vieser, em Canoas, sempre com atendimento personalizado, com descontos muito especiais. Olha, é muito legal. Nas lojas do Super Vieser você se sente em casa. E quem tem o Clube Vieser, que é o aplicativo do Vieser, vai ver mais e mais situações interessantes, descontos únicos, que você só encontra se você é do Clube Vieser. Baixe agora no seu aplicativo, no seu celular, e tem o Clube Vieser. Você vai entender o que eu estou falando. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, bastidores. Uma coluna do Marco Souza, de hoje em GZH, eu estou com ela aberta aqui no computador, revelou uma reunião e um acerto do Grêmio, uma espécie de pré-contrato, porque não se pode assinar contratos antes dos 16 anos, então é uma ferramenta jurídica que o Grêmio está colocando. O Grêmio acertou, aí eles chamam de licenciamento, exploração de imagem e tal, de Gabriel Meck, 15 anos. 15 anos de idade. Até aí, são muitos jogadores que têm contratos gigantes, com 16, tal, cuidados. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é algo um pouco diferente. O jogador está sendo agenciado pela empresa do Neymar, do pai do Neymar, que garimpa grandes jogadores e que tem aí, eles trabalham a imagem do jogador, né? Esse jogador tem um agente que é de uma empresa por aqui, e tem esse grande gerenciamento de imagem um pouco mais explorada. Mas o que eu quero falar aqui é mais da relação dele com o Grêmio. Tem um ponto da matéria do Marco Souza que fala do físico dele, né? Que ele é um jogador muito técnico e que aparentemente é franzino, né? E o Grêmio já fez todo o monitoramento de que altura ele vai chegar, qual vai ser o peso dele. Todo o retrato do futuro desse jogador já foi traçado pelo Grêmio. Ele tem hoje 1,71 m, ele vai chegar a 1,81 m, ou seja, um tamanho de jogador forte, né? O Ronaldinho, por exemplo, tem 1,83 m. Então, o Grêmio fez todo esse monitoramento. E aqui vai aí um pouco de bastidor sobre essas grandes estrelas. O Grêmio sempre revelou jogador. Esqueçam, sempre revelou grandes jogadores. Historicamente, nos piores momentos da sua vida, o Grêmio sempre revelou grandes jogadores. Mas não foram muitos os jogadores que foram tratados como superestrelas. E que, desde criança, eram tidos como fenômenos. O mais conhecido de todos, não preciso aqui também, não adianta a gente não falar, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, com 12 anos, todos sabiam. Todos que acompanhavam o Grêmio sabiam. Estamos diante de um gênio. E ele confirmou. Foi 2 vezes o melhor jogador do mundo e é o maior jogador nascido no Rio Grande do Sul, disparado de qualquer outro jogador, nascido na base do Grêmio. Cristal, Dourado, Olímpico, Ronaldinho Gaúcho. Só que a comparação com outras estrelas, neste momento da história, com 15, 14, 13, não foi só o Ronaldinho Gaúcho que foi tratado assim. O irmão do Ronaldinho também foi tratado assim. Assis era tido na estrutura da base do Grêmio como um gênio. E era um gênio. Só que a carreira não vingou tanto. Teve uma lesão séria, não cresceu tanto, enfim, não vingou.
Outro jogador que também foi tratado assim foi o Anderson, o Anderson. O Anderson era tido como um fenômeno das categorias de base e era um fenômeno. E era um fenômeno. Só que a carreira, que foi muito vitoriosa, jogou no Manchester United durante muitas temporadas, foi um jogador vitorioso na vida, não vingou da forma como o Grêmio imaginou. O Anderson acabou virando um jogador excepcional da base do Grêmio, um dos mais falados, mas não o jogador que se imaginava. E aqui que eu quero colocar para vocês aonde está Gabriel Mack. Eu vou repetir, grandes jogadores, o Grêmio revelou o Everton, o Grêmio revelou o Arthur, o Grêmio revelou o Renato Portaluppi, o Grêmio revelou grandes nomes, o Grêmio revelou o Valdo, mas neste início de vida profissional deles, foram sempre tratados como excepcionais jogadores, não como a pérola, não como a estrela, que foi o caso do Assis, que foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, que foi o caso do Anderson. Por exemplo, Douglas Costa não foi tratado no patamar do Anderson, e a diferença era pequena. Não tinha saído há pouco, veio Douglas Costa. E eles não eram tidos do mesmo tamanho. E eu falo isso para quem fazia a grande turma, querida, saudosa turma, que organizava tanto a escolinha como a categoria de base, que foi capitaneada por muitos anos pelo queridíssimo Rochinha, figura maravilhosa, que comandou lá uma turma muito bonita, que até hoje muitos contribuem, mais jovens, obviamente, contribuem muito com o Grêmio e fazem parte, inclusive, da escolinha ainda, pessoas muito queridas. Só que o diferente, a estrela, o gênio, que não necessariamente vinga, porque a partir de hoje é que o futebol começa para um menino desses, é a partir de hoje, mas aqui eu quero revelar para vocês este bastidor, que é um bastidor muito interno do Grêmio. E Gabriel Mack está num degrau acima. Ele tem, o Grêmio tem a expectativa de um novo gênio. E isso é muito legal. É muito legal. 15 anos de idade, faz 16 anos em abril, já existe, já está jogando, apesar de fazer parte do time sub-15, alguns jogos no sub-17. No segundo semestre vai jogar alguns jogos já do sub-20. Não se surpreendam se ele não tiver uma evolução, que ele não esteja numa lista na Taça São Paulo, ou neste ano, no ano que vem, com toda certeza estará. E o Grêmio vai ter, mais uma vez, a oportunidade de torcer para que um novo gênio bata aqui. Essa é a expectativa. Nós vimos o que ele fez no FPAN, os Grenais, por exemplo. O Grêmio fez 2 Grenais. Um ele ganhou por 5-1, outro ele ganhou por 4-0. E ele foi o grande nome. E ele foi o grande nome da competição. As pessoas que participam dessa competição há tanto tempo disseram, fazia tempo. Há muitos anos não passa um menino com o talento de Gabriel Mack por aqui. Nós estamos falando de algo diferente. E isso nós temos que relatar aqui. Algo diferente está acontecendo nas categorias de base do Grêmio. Um jogador que tem uma aura de trazer para o clube, mais uma vez, uma grande esperança. Que o destino dele seja esse, que ele ganhe a projeção que se espera. Eu vou repetir, a chance sempre é pequena, porque a vida é muito agitada, e a vida do futebol é muito agitada, e o número de pedras no caminho são gigantescos. Mas, quando se tem esse tipo de esperança, é preciso dizer, e principalmente, é preciso torcer. E é isso que a gente faz. A gente torce. Quem sabe os deuses do futebol não olharam de novo para cá, como olharam quando nasceu
na base do Grêmio Ronaldinho Gaúcho. Porque ali deu tudo certo. Depois a vida tratou de afastar o Ronaldinho daqui, por N motivos, inclusive, e os mais importantes, construídos por ele mesmo. Mas ele nunca deixou de ser jogador da base do Grêmio, porque foi aqui, naquele lugar lá, que ele nasceu. E hoje nós temos outra esperança que também está nascendo lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.